Jared Kushner cumpriu a profecia de Daniel 9:27, onde se anuncia que, por mais uma semana, ele confirmará o pacto com muitos. Qual a relação entre seu papel como pacificador no Oriente Médio e as antigas profecias de Daniel? Seria ele o anticristo, a figura do Apocalipse que unirá as nações sob uma única aliança? Nos últimos dias, o mundo testemunhou um evento histórico. Um tratado de paz impensável entre Israel e o Hamas. Após anos de violência, um cessar-fogo permanente foi finalmente declarado. Líderes internacionais estão comemorando o acordo, e potências mundiais estão apresentando-o como o pacto que mudará o Oriente Médio. E por trás de tudo isso, um nome volta a ser manchete: Jared Kushner. O genro do presidente Donald Trump, que em 2020 promoveu os Acordos de Abraão, voltou ao cenário mundial como o principal mediador deste novo pacto de paz. Suas recentes declarações em Tel Aviv causaram comoção nos círculos proféticos. Kushner declarou: "Esta não é apenas uma trégua política, é o início de uma nova era para o mundo. Coincidência? O meu cumprimento profético?" Caro ouvinte, neste vídeo, analisaremos esses eventos surpreendentes e veremos se o papel de Jared Kushner se alinha com a figura descrita por Daniel, o líder que confirmaria um pacto com muitos no fim dos tempos. Vamos começar. Jared Corey Kushner, um homem de rosto sereno, palavras comedidas e uma presença tranquila, mas com uma influência que transcende a política. Para o mundo, ele é um empresário, investidor e diplomata. Para observadores proféticos, ele é uma figura enigmática que parece surgir no momento certo nas escrituras. Jared Kushner nasceu em 10 de janeiro de 1981, em Livingston, Nova Jersey, em uma família judia ortodoxa. Seu pai, Charles Kushner, era um poderoso incorporador imobiliário e filântropo, profundamente envolvido na comunidade judaica de Nova York. Desde jovem, Jared foi criado na tradição do judaísmo ortodoxo moderno, frequentando escolas hebraicas e mantendo um forte apego à sua identidade israelita. Ele se formou na prestigiosa Universidade Harvard e, mais tarde, obteve um mestrado em administração e direito pela Universidade de Nova York. Antes de completar 30 anos, ele já comandava uma das maiores corporações imobiliárias de Manhattan e havia adquirido o renomado jornal The New York Observer, um meio de comunicação que lhe permitiu se conectar com a elite econômica e política dos Estados Unidos. Mas sua ascensão não se resumiria apenas aos negócios. Em 2009, Jared casou-se com Ivanka Trump, filha do então magnata Donald Trump. Essa união o conectou diretamente aos mais altos círculos de poder do país. Quando Donald Trump assumiu o cargo em 2017, ele nomeou seu genro Jared Kushner como conselheiro sênior da Casa Branca, dando-lhe acesso direto às decisões mais sensíveis da política externa dos Estados Unidos, especialmente no Oriente Médio. Com apenas 36 anos, Kushner foi nomeado para liderar o processo de paz na região. Uma decisão que causou surpresa e polêmica mundial, dado que um empresário sem experiência diplomática estava à frente do conflito mais complexo do planeta. Mas o que parecia um erro se transformou em uma jogada estratégica. Kushner iniciou um processo silencioso, meticuloso e prolongado, baseado em reuniões privadas, acordos financeiros e negociações discretas com líderes de Israel e do mundo árabe. Durante 3 anos, ele trabalhou longe dos holofotes, construindo uma rede de confiança que quebrou décadas de inimizade. Sua visão era distinta da de todos os seus antecessores. Enquanto outros governos buscavam impor soluções políticas, Kushner propunha uma abordagem de cooperação econômica e regional. Ele criou o que chamou de o Acordo do Século, um plano que prometia prosperidade em troca de estabilidade. Com o apoio dos Estados Unidos, ofereceu investimentos multibilionários às nações árabes em troca do reconhecimento diplomático do Estado de Israel. Assim,
Em agosto de 2020, o impensável aconteceu. Israel e os Emirados Árabes Unidos assinaram um tratado de paz histórico, o primeiro em mais de 25 anos entre Israel e uma nação árabe. Bahrein, Marrocos e Sudão se juntaram logo depois, consolidando uma nova era de alianças no Oriente Médio. De repente, um jovem diplomata sem histórico conseguiu o que os negociadores internacionais mais experientes não conseguiram em décadas. O acordo foi chamado de Acordos de Abraão, um nome carregado de simbolismo espiritual, evocando o patriarca bíblico considerado o pai comum do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Com esse nome, o pacto não tinha apenas implicações políticas, mas também uma conotação religiosa. Era um tratado que buscava unir os filhos de Abraão, judeus, muçulmanos e cristãos, sob a promessa de uma nova era de cooperação. A cerimônia oficial ocorreu no gramado da Casa Branca em 15 de setembro de 2020. Lá, diante dos olhos do mundo, Jared Kushner apareceu ao lado dos líderes de Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Câmeras registraram o momento em que os signatários ergueram os documentos e apertaram as mãos. Foi então que a mídia internacional começou a chamar o evento de o milagre diplomático do século XXI. A revista Time o incluiu em sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. O New York Times o descreveu como o homem que alcançou o impossível. E a ONU reconheceu publicamente os acordos como um avanço sem precedentes para a paz no Oriente Médio. Sua capacidade de reunir nações historicamente hostis à mesa de negociações deixou líderes mundiais e especialistas em relações internacionais perplexos. Alguns o descreveram como um negociador genial. Outros o viam como o homem que alcançou o impossível. Mas nos círculos cristãos escatológicos, sua figura começou a despertar um murmúrio profético. Porque a profecia do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala de um líder que confirmará uma aliança com muitos, trazendo consigo uma aparente paz para Israel e seus vizinhos. Uma aliança que marcará o início dos eventos finais. Observemos o que diz o relato bíblico. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. A semelhança entre essa profecia e o papel desempenhado por Jared Kushner não passou despercebida. Depois de deixar a Casa Branca em 2021, Kushner fundou sua própria empresa global de investimentos, a Affinity Partners, com sede em Miami, onde manteve laços discretos com governos árabes, particularmente Arábia Saudita, Egito, Catar e Israel. Embora o mundo o visse como um empreendedor, observadores espirituais sabiam que seu nome ainda não havia desaparecido do cenário profético. Agora, o ano de 2025 se tornou uma data importante na história moderna do Oriente Médio. Após quase 2 anos de guerra entre Israel e Hamas, o mundo finalmente testemunhou um acordo de cessar-fogo que interrompeu os ataques e abriu um corredor humanitário para milhares de civis presos na faixa de Gaza. A notícia foi confirmada pela Associated Press e pela Reuters, que descreveram o evento como o início de uma nova fase de diálogo entre as partes. Mas por trás desse avanço está um nome que mais uma vez ganhou as manchetes internacionais: Jared Kushner. O ex-assessor da Casa Branca e arquiteto dos Acordos de Abraão reapareceu inesperadamente nas negociações que levaram ao cessar-fogo de 2025. De acordo com a ABC News Austrália, Kushner se tornou uma peça-chave na equipe que apresentou a proposta de paz ao gabinete israelense. Acompanhado pelo empresário Steve Witkoff, ele manteve reuniões diretas com autoridades israelenses e mediadores árabes no Egito, particularmente em Sharm el-Sheikh, para definir os pontos finais do acordo. O Times of Israel confirmou que os dois até se encontraram com representantes do Hamas com autorização de Washington para garantir a libertação dos reféns restantes. O plano aprovado consistia em 3 etapas principais. Primeiro, um cessar-fogo imediato, supervisionado pelo Egito e pelos Estados Unidos. Segundo, a troca humanitária, que incluiu a libertação de 20 reféns israelenses vivos em troca de aproximadamente 1.900 prisioneiros palestinos.
Terceiro, abrir corredores de ajuda internacional e preparar um fundo de reconstrução de Gaza, administrado por potências árabes e europeias. Em 13 de outubro de 2025, a Reuters capturou imagens de famílias israelenses acolhendo seus entes queridos enquanto ônibus transportavam prisioneiros palestinos libertados na Cisjordânia. Foi o momento mais emocionante do processo. Em declarações relatadas pelo político e pela AP News, Jared Kushner afirmou que o objetivo do acordo não era apenas parar a guerra, mas estabelecer as bases para uma estabilidade duradoura. Ele disse que a reconstrução de Gaza e a segurança de Israel devem avançar ao mesmo tempo. Nenhuma pode existir sem a outra. Desde então, a imprensa internacional o descreve como o mediador mais influente de sua geração. O New York Times o chamou de o arquiteto silencioso de um acordo histórico, e a revista Time destacou sua capacidade de construir confiança entre partes que não se falavam há décadas. Analistas do Brookings Institute e do Council on Foreign Relations apontam que a estratégia de Kushner é vincular interesses econômicos à estabilidade política, uma tática que ele já aplicou em 2020 com os Acordos de Abraão. Em 2025, essa mesma fórmula trouxe o diálogo de volta a uma região marcada pelo conflito. Embora o cessar-fogo permaneça frágil e persistam profundas divergências, diplomatas do Egito e do Catar concordam que a participação de Kushner foi decisiva para chegar ao entendimento atual. Hoje, o mundo observa com cautela. O futuro de Gaza, a resposta de Israel e a reação do Irã determinarão se este pacto poderá ser sustentado ao longo do tempo ou se será mais uma tentativa fracassada na longa busca pela paz. No entanto, a verdade é que Jared Kushner retornou ao cenário internacional, e seu nome, mais uma vez, está ligado ao evento que redefinirá o cenário político do Oriente Médio em 2025. O acordo entre Israel e o Hamas, assinado em outubro de 2025, provocou reações em todo o mundo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou-o de um passo histórico em direção à estabilidade no Oriente Médio. E mais de 100 países apoiaram a resolução que promove o plano de reconstrução de Gaza, supervisionado pela França e pela Arábia Saudita. Em Washington, o presidente Donald Trump apresentou o projeto Gaza 2030, financiado pelos Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e União Europeia. Enquanto isso, em Tel Aviv, Benjamin Netanyahu parecia cauteloso, mas otimista. Se o Hamas mantiver sua palavra, Israel também o fará. Líderes árabes como Mohammed bin Salman acolheram o pacto, enquanto o Irã o rejeitou, acusando Washington de manipular a paz. Por outro lado, a União Europeia definiu-o como um raio de esperança e destinou 12 mil milhões de euros em ajuda humanitária. O mercado reagiu com otimismo. Os preços do petróleo caíram e as ações subiram. E em meio a tudo isso, Jared Kushner embarcou em uma viagem diplomática a Bruxelas, Riad e Cairo, consolidando sua imagem como o corretor que virou o jogo no Oriente Médio. O ano de 2025 ficará marcado na história como o ano em que a diplomacia desafiou a guerra, e no centro dessa conquista permanece um nome: Jared Kushner. Agora, com tudo o que aconteceu em 2025, a assinatura do acordo entre Israel e o Hamas, o retorno do discurso global de paz e segurança e o reaparecimento de Jared Kushner como figura central, uma pergunta ressoa nos corações de muitos estudiosos de profecias. Seria possível que estejamos testemunhando um cumprimento parcial ou preparatório da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 26? O texto sagrado declara: "E depois das 62 semanas, o Messias será cortado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim disso será com um dilúvio. E até o fim da guerra as devastações durarão." Caro ouvinte, essas palavras foram escritas há mais de 2.500 anos. E, no entanto, hoje elas parecem descrever com uma precisão assustadora
o clima político e espiritual do nosso tempo. O profeta Daniel não apenas anunciou a morte do Messias, mas também revelou o aparecimento de um príncipe que há de vir, um líder que surgiria mais tarde, da linhagem de poder que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, isto é, do espírito do antigo Império Romano. Este príncipe que está por vir não seria um conquistador empunhando espadas, mas um estrategista político, alguém com o poder de unir nações, restaurar tratados e prometer estabilidade a um mundo em crise. E é aqui que os olhos do mundo se voltam mais uma vez para Jared Kushner. Em 2025, seu nome voltou a dominar as manchetes internacionais. Não como genro de um presidente, mas como o arquiteto visível de uma nova ordem diplomática. Seu retorno ao cenário mundial não foi coincidência. Ocorreu em meio a um conflito prolongado, com milhares de mortes, reféns e destruição na faixa de Gaza. E naquele momento crítico, Kushner reapareceu como mediador do pacto histórico conhecido como Iniciativa de Paz e Segurança no Oriente Médio. Foi ele quem visitou Jerusalém, Doha e Cairo, negociando entre líderes árabes e o governo israelense, com o apoio direto de Washington. Sob sua mediação, um cessar-fogo foi alcançado, reféns foram libertados e um plano de reconstrução sem precedentes foi lançado. Câmeras o mostraram caminhando entre diplomatas, cumprimentando ministros e recebendo aplausos em fóruns internacionais. E o mundo inteiro começou a vê-lo como o homem que alcançou o impossível: impedir uma guerra no Oriente Médio. Mas para aqueles que estudam profecias, essas imagens têm um eco antigo. Daniel não falou de um líder religioso ou de um imperador, mas de um príncipe diplomático. Um homem que confirmará uma aliança com muitos, com Israel e as nações vizinhas, trazendo um período de paz que precederá os eventos mais sombrios do fim dos tempos. O versículo 27 do capítulo 9 de Daniel afirma desta forma: "E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. No meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então virá o desolador com a multidão de abominações, até que venha a consumação, e o que está determinado seja derramado sobre o desolador." A Bíblia descreve esse líder como um pacificador convincente, um mediador que usará a diplomacia para realizar o que antes parecia impossível. E hoje, essa descrição condiz com o perfil que a imprensa mundial atribui a Kushner: judeu, diplomático, respeitado por Israel e aceito pelas nações árabes. O que antes era um texto profético tornou-se um espelho nas notícias. A linguagem de Daniel, aliança com muitos, paz e segurança, agora preenche discursos políticos, coletivas de imprensa e resoluções da ONU. Pela primeira vez, palavras antigas e manchetes modernas parecem transmitir a mesma mensagem. Os teólogos John Walvoord, Dwight Pentecost e Charles Ryrie explicaram que o cumprimento de Daniel, capítulo 9, versículos 26 a 27, marcará o início do relógio escatológico final. Um pacto de paz que Israel aceitará, uma aparente estabilidade global e, então, o surgimento de um sistema global sob uma única liderança. O que estamos testemunhando em 2025 poderia ser um prelúdio para o cenário profético previsto por Daniel há mais de 2000 anos. Não podemos dizer com certeza absoluta, mas os paralelos são tão claros, tão precisos e tão perturbadores que ignorá-los seria fechar os olhos para o movimento do relógio de Deus na história. Daniel viu que um príncipe mediador emergiria em meio à devastação. Não um conquistador armado, mas um estrategista político. Alguém que surgiria não do campo de batalha, mas da mesa de negociações. Um líder capaz de falar a língua das nações, de acalmar águas turbulentas com promessas de estabilidade e acordos de paz. E foi exatamente isso que o mundo testemunhou em 2025. Após meses de bombardeios, milhares de mortes e uma crise humanitária em Gaza, Jared Kushner reaparece como o rosto visível de uma nova ordem diplomática. O mediador aceito por Israel e ouvido pelos países árabes. É o mesmo perfil que Daniel descreveu em sua visão. Um príncipe que confirmará uma aliança com muitos. O segundo paralelo é a própria aliança. Daniel anunciou que este líder firmaria uma aliança com muitos, não com um ou dois povos, mas com uma coalizão multinacional. E é exatamente isso que a Iniciativa de Paz e Segurança no Oriente Médio representa. Um acordo envolvendo Israel, Egito, Catar, Arábia Saudita, Estados Unidos
e União Europeia. Um pacto que promete paz, reconstrução e estabilidade regional. Um tratado que, embora não seja apresentado como profético, cumpre com precisão surpreendente as condições listadas por Daniel. Um acordo político entre muitas nações com Israel no centro. Terceiro paralelo, uma paz frágil, celebrada como uma conquista global. Daniel alertou que a paz deste líder seria temporária, uma aparente calmaria antes do período de maior tribulação. E a história confirma essa realidade. Nenhum tratado humano conseguiu manter a paz permanente no Oriente Médio. De Camp David a Oslo, 2 acordos de Abraão ao Pacto de 2025, todos prometeram estabilidade, mas todos terminaram em tensão, ruptura e guerra. No entanto, cada tentativa parece um passo mais perto do cumprimento final, como se cada tratado fosse um eco de uma profecia, preparando o cenário para a aliança definitiva falada por Daniel. E o quarto paralelo. Jerusalém é mais uma vez o epicentro do mundo. Hoje, mais do que nunca, todos os olhos estão voltados para aquela cidade. Manchetes internacionais mencionam-no diariamente, líderes mundiais o visitam e os discursos mais influentes giram em torno de seu destino. Jerusalém, a cidade que os profetas chamaram de relógio de Deus, voltou a ocupar o centro do cenário geopolítico global. O que acontece lá determina a agenda global, influenciando a economia, a segurança e até mesmo a fé de milhões de pessoas. Tudo o que Daniel viu está diante dos nossos olhos novamente. Portanto, quando escreveu, "As devastações perdurarão até o fim da guerra", ele não estava falando de um único conflito, mas de um ciclo profético que se repetiria até o fim dos tempos. Cada tentativa de paz fracassada, cada tratado quebrado, cada mediador que surge faz parte do avanço lento, mas constante, em direção à cena final que Deus já revelou. Então, enquanto o mundo aplaude um novo capítulo da diplomacia, aqueles que conhecem a palavra reconhecem que o relógio profético se moveu novamente. As peças estão no lugar no tabuleiro, os poderes estão alinhados, e as palavras de Daniel ressoam novamente sobre Jerusalém. O povo de um príncipe que há de vir. Será isso apenas um prelúdio? Ou estamos presenciando os primeiros passos do cumprimento literal de uma das profecias mais importantes das Escrituras? Só o tempo e Deus dirão. Mas uma coisa é indiscutível: 2025 marcou um ponto de virada no cenário profético global. A terra de Israel está mais uma vez no centro da história, e o nome de Jared Kushner já foi inscrito nessa narrativa. Pode não ser ainda o cumprimento completo de Daniel 9:27, mas certamente é uma sombra que prenuncia sua proximidade. Um ensaio do que está por vir. Um eco que alerta o mundo de que a profecia não dorme, e que o Deus da história continua a direcionar cada evento para o cumprimento de sua palavra. Portanto, caro ouvinte, o ano de 2025 será lembrado não apenas por um tratado político ou pela assinatura de um acordo entre Israel e seus vizinhos. Será lembrado como o ano em que a profecia começou a tomar forma diante dos olhos do mundo. Os discursos dos homens falam de paz e segurança, mas os ecos do céu anunciam que o relógio profético de Deus começou a funcionar novamente. Cada assinatura, cada pacto, cada líder emergente e cada tentativa de unir as nações em torno de Jerusalém, eles nos lembram que a palavra de Deus nunca falha. O mundo acredita estar construindo sua própria estabilidade, mas na realidade está preparando o cenário para o que os profetas previram séculos atrás. A história não avança por acaso. A geopolítica não se move por acaso. Tudo é predeterminado. E cada evento é um passo mais perto de cumprir os desígnios eternos do Todo-Poderoso. A questão não é se Jared Kushner cumpre a profecia de Daniel, mas se a humanidade está discernindo os tempos em que vive. Porque a questão não é quem assina as alianças, mas qual espírito está por trás delas. O mundo busca um mediador humano, mas somente Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Tratados terrenos oferecem tréguas temporárias, mas a aliança do Cordeiro garante redenção eterna. Líderes prometem paz, mas somente o príncipe da paz trará a paz que transformará a terra. Hoje, enquanto as nações se reúnem, a igreja deve se ajoelhar. Enquanto os poderosos erguem suas bandeiras, os filhos de Deus devem erguer os olhos para o céu. Porque a profecia não é um código para prever o futuro, mas um chamado para preparar o coração para o retorno do Rei dos Reis.
Chegamos ao final deste vídeo. Agradeço sinceramente por nos acompanhar até o final. Convido você a compartilhar este ensinamento para que mais pessoas sejam edificadas e reflitam na palavra de Deus. Até o próximo vídeo, e que a paz do Senhor esteja com você e toda a sua família, hoje e sempre. Que Deus os abençoe abundantemente.